abrir a palavra de Deus, irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, vamos ler o verso 9 até o verso 20. No início do culto nós lemos todo o capítulo, né? Mas agora nós vamos abrir e manter a nossa Bíblia aberta no capítulo 1 de Apocalipse, versos 9 a 20, é onde Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Amém. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, diz assim a palavra: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Amém. Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é uma visão de ânimo e de esperança. Glória a Deus. Uma visão de ânimo e de esperança. A visão do Cristo glorificado. Glória a Deus. Repita após mim: uma visão de ânimo ânimo e de esperança. de esperança. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa madrugada eu acordei com essas 2 palavras: ânimo e esperança no meu espírito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração esse texto de Apocalipse 1, do 9 ao 20, que nós acabamos de ler, que narra a primeira visão do livro de Apocalipse, que é a visão de Jesus Cristo glorificado. E Deus me disse claramente
traga ao meu povo uma palavra de ânimo e esperança. Amém, Jesus. Então essa é a mensagem de Deus para mim e para vocês aqui na noite de hoje. Diga comigo: ânimo, esperança. Mais uma vez: ânimo, esperança. Glória a Deus. O Apocalipse é o livro do gênero literário profético no Novo Testamento. Em Apocalipse, Deus traz à luz a presença e a atuação do mundo espiritual nos bastidores da história. A história, irmãos e irmãs, é muito mais espiritual do que a gente pensa, do que a gente imagina. E esse bastidores do mundo espiritual na história, aqui em Apocalipse, irmão Paulo, se dá por meio de uma série de visões carregadas de muito simbolismo, que vão confirmar, que vão atestar as profecias do Antigo Testamento, em especial as profecias de 3 grandes profetas: Daniel, Ezequiel e Zacarias. Amém? Aleluia. Apocalipse não é apenas profecia no sentido de futuro, mas é uma análise, é um diagnóstico de Deus a respeito do presente da igreja como um todo, irmão Hélio. E o autor é o próprio Jesus Cristo, o Messias, e tem autoridade divina para descrever acontecimentos futuros a João, o seu apóstolo, o seu servo, o seu discípulo, para que João, por sua vez, os comunique à igreja. Amém? Aleluia. Apocalipse foi escrito então por João entre os anos 95 e 96 depois de Cristo. É um nome grego que significa revelação ou manifestação, no sentido de descobrir, descortinar, tirar o véu de algo que estava oculto, que estava encoberto. Trata-se então do que, irmão Edson, de revelação das verdades celestiais antes encobertas, trazendo uma mensagem equilibrada de consolo, de advertência e até mesmo de repreensão à sua igreja. Aleluia! Como os cristãos são vistos em Apocalipse? Como vencedores no presente. Vencedores no presente, Cristina, através da perseverança no sofrimento, através da fidelidade ao testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! No conceito de Deus, quem é fiel ao testemunho de Jesus e persevera no meio do sofrimento, este é vitorioso, este é vencedor. Aleluia! Glória a Deus. Em Apocalipse é revelado um conflito histórico, um conflito cósmico com o mal, onde Jesus Cristo, irmã Mari, o Cordeiro de Deus, já conquistou a vitória final e total. Não é que ele vai conquistar, pastora, ele já conquistou a vitória final, a vitória total, com a sua morte sacrificial e com a sua ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Veja, irmãos, que apesar da igreja ainda enfrentar dores, perseguições, heresias, seduções, ideologias contrárias e mais um monte de coisas, as visões, a mensagem do Apocalipse como um todo tem um único propósito: reafirmar o triunfo de Cristo no céu e na terra por todas as eras, durante toda a eternidade. Amém?
Aleluia. Então veja, irmãos, essa mensagem do Cristo triunfante no céu e na terra, ela diverte, mas ao mesmo tempo também fortalece a sua igreja, para nós suportarmos, assim como nossos irmãos do primeiro século, as dificuldades, para nós não abrirmos mão hoje ainda dos princípios, dos valores do reino de Deus, Sheila, por nada deste mundo. Aleluia. Apocalipse tem um endereço. É um livro que originalmente, apesar de fazer parte da Bíblia Sagrada, mas teve como destinatários originais 7 igrejas na província romana da Ásia Menor. Hoje isso é a atual parte ocidental de um país chamado Turquia. Naquela época chamava-se Ásia Menor. E nessas 7 igrejas que existiram num momento histórico, no primeiro século, estão representadas todas as igrejas cristãs no decorrer de toda a história da Igreja de Cristo. Aquelas 7 igrejas estavam enfrentando heresias, perseguições, seduções, paganismo, idolatria, imoralidade, frieza espiritual, desânimo e demais dificuldades que a Igreja de Cristo até hoje enfrenta. Aleluia! E Jesus então ele vem transmitir a sua revelação a João, o seu servo, para fortalecer a sua igreja. Amém? Aleluia! Mostrando que seja onde for, seja o que for, seja quando for, seja com quem for, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem o controle da história em suas mãos e jamais perde o controle. Aleluia. Amém. Jesus Cristo é o personagem principal de toda a história da salvação. E Ele tem uma visão. Qual visão? Uma visão de ânimo. Qual visão? Uma visão de esperança. Qual visão? Uma visão de triunfo para o seu povo. Aleluia! Então o nosso texto base de hoje, que foi o capítulo 1, dos versos 9 ao 20 de Apocalipse, é uma visão de João, onde Jesus, denominado aqui o Filho do Homem, se apresenta glorioso e gloriosamente mostra que está sim vivo e presente em meio à sua igreja na terra. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui, nessa primeira visão, aparece glorioso para renovar a confiança, o ânimo, a esperança da sua igreja, de que por sua morte e ressurreição, Ele controla todas as situações que os ameaçam. Ao mesmo tempo em que o Senhor está exaltado no céu, a primeira visão do livro de Apocalipse mostra, e todo o livro de fato mostra, que Ele está presente também com a sua igreja na terra. Jesus está exaltado no céu, mas está ressurreto, triunfante, vivo, poderoso, presente com o seu povo, com a sua igreja na terra. Aleluia! E eu quero olhar esses versículos com os irmãos mais de perto nessa noite, começando pelo capítulo 1, verso 9, que diz: Eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Patmos, irmãos,
onde se deram as visões e onde o livro do Apocalipse foi escrito, é uma ilha do mar Egeu, aproximadamente 60 quilômetros de distância mar adentro do continente. E nessa ilha, naquela época, Roma exilava os seus presos políticos. E veja que aqui no verso 1, capítulo 1, verso 9, no capítulo 1, verso 9, João se identifica com a igreja. Ele diz: companheiro de vocês. Companheiro de vocês em quê? Na tribulação. Companheiro de vocês em quê? Na perseverança do reino de Deus. Qual é a mensagem aqui? É que assim como João, nós também precisamos nos identificar uns com os outros e com o Senhor, nas tribulações e perseverança do reino de Deus. O reino de Deus é para os perseverantes. Amém. Amém? Aleluia. E no reino de Deus haverá muitas e muitas tribulações. Mas assim como João se identificou com o seu povo, com a igreja naquela época, porque ele era identificado com o seu Deus, com o seu Senhor, com Jesus, que também passou tribulações e perseverou na sua caminhada terrena aqui, da mesma forma será conosco também a sua igreja. Aleluia. Volte seus olhos agora para o capítulo 1, versos 10 e 11, que diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja, irmãos, que apesar de toda a situação que a igreja estava passando, que aquelas igrejas estavam passando, apesar de toda a situação que o próprio apóstolo João estava passando, ele estava cercado pela presença e pela manifestação do Espírito do Senhor. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Que dia é esse? Domingo. E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Irmãos, a presença do Espírito Santo, como foi na vida do apóstolo João, também precisa ser o elemento indispensável na minha, na tua, na nossa vida. É o elemento indispensável na vida da igreja. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo que nos leva a enxergar, além das dificuldades, o triunfo de Cristo. Aleluia. É a presença do Espírito Santo que nos leva a enxergar, além das dificuldades, o triunfo de Cristo, como levou João aqui a enxergar. Aleluia. Olha ainda os versos 12 e 13 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um, semelhante a filho do homem, com vestes talares. O que são vestes talares? Vestes sacerdotais, vestes de mangas compridas, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Veja que o sumo sacerdote é que portava esse tipo de indumentária lá no tempo da antiga aliança. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a expressão filho do homem. Ele diz que viu 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho do homem. Aleluia. Filho do homem
Se você for olhar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que é o título predileto de Jesus para si mesmo. E da onde vem esse título, Filho do Homem? É derivado do livro de Daniel, capítulo 7, dos versos 1 ao 14. Lá aparece o título profético atribuído ao Messias, Filho do Homem. Nesse trecho de Daniel 7, do 1 ao 14, irmãos, é uma visão que Daniel tem, e o Filho do Homem recebe do Ancião de Dias o domínio eterno, o domínio universal sobre toda a história. Então a glória de Cristo aqui é visível, a glória de Cristo aqui é audível. Aqui João está vendo esse Cristo poderoso, ressurreto, glorioso, eterno, sacerdote, triunfante, sobre tudo, sobre todos. Ele se apresenta aqui a João como alguém com vestes sacerdotais, aleluia, porque ele é o sumo sacerdote, Cristina, da nossa confissão. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha ainda o verso 14, Apocalipse 1,14 está escrito: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo. Irmãos, cabelos brancos falam da infinita sabedoria divina. Olhos em chamas falam de um nível de visão aguda, de um nível de visão, irmão Edson, penetrante, de um nível de visão, irmão Hélio, que vai muito além apenas de enxergar o exterior, de um nível de visão, pastora, onde de fato se conhece, onde de fato, Sheila, se avalia corretamente a condição de cada crente, a condição de cada igreja. Por isso que depois, lá nas 7 igrejas, ele vai dizer que conheço as tuas obras, aleluia. Por quê? Porque as avaliava não só por fora, mas sobretudo por dentro da sua essência, porque ele é o Filho do Homem, com olhos como chama de fogo, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E no verso 15 do capítulo 1 aqui de Apocalipse diz: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Aleluia. Pés de bronze fala de alguém poderoso que vai esmagar todos os seus adversários no campo de batalha. Voz como de muitas águas fala da sua onipotência, a sua palavra, o seu verbo, a sua voz é poderosa, aleluia. O salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, que ao som da voz do Senhor todo o bosque exulta, que ao som da voz do Senhor ela faz parir as corças, aleluia. É essa voz que João ouviu, é essa voz que tem uma mensagem de triunfo, de ânimo, de bom ânimo, de força para a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma voz de esperança. Eu estou falando de uma visão de ânimo e de esperança. E toda visão tem uma voz, e aqui é a própria voz de Deus falando. Veja o verso de número 16, Apocalipse 1,16 diz: na mão direita ele tinha 7 estrelas,
e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja aqui, irmãos e irmãs, a espada que sai da sua boca é a palavra de Deus, que julga mentes. É a palavra de Deus que julga, que avalia, que pesa corações. Aleluia. É verdade, Jesus. E nos versos 17 e 18 diz ainda: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Irmãos, que coisa gloriosa isso aqui, o Senhor declarando a sua eternidade. Aleluia. O Senhor declarando a sua eternidade, mas de forma contrária. O que vive eternamente foi exatamente o que morreu para nos redimir, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia. O que isso significava para as igrejas? O que isso significa até mesmo para nós hoje? Que as igrejas não deveriam temer a morte, pois Jesus venceu para sempre ao ressuscitar, e aqueles que por Ele morressem, que por Ele entregassem as suas vidas, também com Ele ressuscitariam. Aleluia! E por fim, Apocalipse 1, 19 e 20, que fala: escreva, pois, as coisas que você viu. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja aqui, irmãos, que a visão fecha com o próprio Jesus dando a interpretação dela. Jesus dá a João a ordem de escrever, e Jesus estabelece as divisões no livro. Quando ele fala aqui das coisas que são, que é a primeira parte do livro, e das coisas que hão de acontecer, que é a segunda grande parte do livro do Apocalipse. E Jesus continua mostrando a João, e mostrando através de João à igreja, que ele tem a liderança de toda a igreja em suas mãos. As estrelas aqui, que são a liderança da igreja, 7 aqui representa a plenitude, 7 estrelas fala para a plenitude da liderança, aponta para a plenitude da liderança da igreja de Jesus em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. A liderança da igreja está nas mãos de Jesus. Amém. Aleluia. A liderança da igreja está nas mãos de Jesus. Ele tem em suas mãos a liderança da igreja. E é Ele mesmo também quem está presente entre as igrejas. Porque 7 fala da totalidade, fala da perfeição. E também ele estava não só com 7 estrelas na mão direita, aleluia, ele estava não só com a liderança total da igreja na sua mão, como também ele andava em meio aos 7 candelabros, que ele mesmo fala que são as igrejas. Então Jesus tem a liderança da sua igreja em suas mãos, e Jesus é Ele mesmo quem está presente andando entre as igrejas, abastecendo as igrejas com o seu Santo Espírito, para que elas possam brilhar. O candelabro aqui é o candelabro de 7 braços, o menorá, o antigo candelabro do templo, que nós acendemos também aqui uma vez ao ano na festa da dedicação.
que originalmente era um candelabro abastecido com óleo. Aleluia! Então Jesus mesmo está mostrando, Ele está presente na igreja, Ele está presente entre as igrejas, e Ele abastece as igrejas com o óleo do seu Santo Espírito, para que elas continuem acesas, para que elas continuem brilhantes. Aleluia! O brilho da igreja é o Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. A autoridade da liderança da igreja está no fato de que ela mesma está nas mãos de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então eu quero encerrar dizendo nessa noite: vamos crer, irmãos, vamos nos animar, vamos nos consolar com estas palavras do Senhor, vamos renovar no Senhor a nossa esperança.